Começamos mais um episódio da Fábrica de Mentes Inquietas com um urologista renomado da cidade, João Carlos Campagnari. Junto comigo aqui estão Dr. Eli, advogado de longa prática na advocacia e também no meio classista, né? Marlene, também longa jornada na prática clínica, na prática hospitalar, na pesquisa. E vamos aqui trocar ideias com João Carlos Campagnari, esse urologista. Foi professor no Hospital das Clínicas, depois professor em outras unidades por aí, formador de muita gente importante em urologia. E é essa pessoa super gostosa, e também meu amigo. Eu acho que em tudo que você falou, que é melhor é que eu sou seu amigo. Aliás, me considero mesmo seu amigo, me considero muito fraterno a você. São longos anos de convivência. Eu acho que não chega a 50, mas são uns 40 anos de convivência nós temos, eu tenho certeza. Porque você morava no mesmo bairro que eu? Não, achando eu era criança. Mas eu vou fazer 50 anos de formado. Faz 50 anos. Eu já estava no HC. Você veio jovem, eu me lembro de você. E eu logo em seguida. 50 anos, a minha turma fez de conhecimento sábado. Olha aí. Ou seja, nós entramos na faculdade 50 anos atrás. Então, e eu entrei há 56 anos atrás. Então, olha, nós somos prestes, porque nós já nos conhecemos muito perto. Quando você começou a sua residência, eu já estava com ele. Eu já era assistente naquela época. Eu lembro bem de você, moxe. Eu lembro de você. Não adianta fugir a idade, não. 40 anos no mínimo. 40 anos, sim, com certeza. Porque daí também eu te conheci dessa época, 40 anos. 40 anos. Então, mais novinho aqui é o Eli. Realmente. Sabe? Então, Campa, nessa longa trajetória, né? Porque a gente vai amadurecendo as ideias, vai amadurecendo as experiências, né? Acumulando as experiências, e a gente fica meio como um depositário de uma possibilidade de entendimento do mundo interessante. Mas a gente não vai começar por aí, a gente vai começar pela sua especialidade. Deve ter tido um momento lá que você escolheu ser médico, depois escolheu ser urologista e depois escolheu ser este urologista formidável. Eu tenho, você sabe que tem uma história engraçada. Eu sempre acho que na minha vida tem o dedo de Deus. Né? Não é exatamente aquilo que eu quero fazer, mas ele me empurra para alguns lugares. Eu lembro quando eu estava estudando para vestibular, foi quando o Barnard fez o transplante de coração. Né? E eu me lembro que eu estava estudando e um radinho do lado, e a notícia, eu fiquei fascinado e achei que eu ia fazer transplante de cérebro. Pronto. Esse era o meu objetivo. Moleque, né? Tinha 16, 17 anos naquela época, podia imaginar tudo isso aí. Mas o que foi engraçado foi o seguinte, quando eu comecei a urologia no HC, imediatamente, pouco depois que eu tinha terminado a residência, o professor me convidou para ir para a unidade de transplante renal, como urologista fixo na unidade. Antigamente passava um ou outro, mas eu seria um assistente fixo. E sem querer, sem que eu tivesse tido a escolha, porque quem me escolheu foi o professor. Né? Eu não pedi para lá. Eu caí na área de transplante, que lá atrás eu tinha me encantado. Só mudei o órgão. Só mudei o órgão. Então, é engraçado como as coisas acontecem. Então, na verdade, mesmo a urologia, se você me perguntar exatamente em que momento eu me encantei com ela, em momento nenhum eu me lembro de ter encantado. Mas quando eu estava na especialidade cirúrgica, eu já sabia que eu ia fazer urologia. Então eu falo, inspiração divina. Vem alguma coisa e você segue seguindo o caminho, vai dar sempre certo. Sempre deu certo. Eu me vi um urologista logo. E tem mais uma coisa, eu tive muita sorte. Eu tenho que falar que eu tive muita sorte. Porque eu convivi com mestres fabulosos, né? O professor Gilberto, o Valdir Prudente Toledo, meus amigos, minha amada, o Marmo.
e que foram caras que me moldaram dentro da especialidade, né? E eu lembro deles assim com muito carinho até hoje, né? E eu, sem querer, caía no meio deles. Não é porque eu ia lá, queria ser entrão. Não. Daqui a pouco o professor gostava de mim, o outro professor queria que eu fosse ajudar numa cirurgia. E eu tinha vindo de fora, porque eu não sou formado na USP, eu sou formado na Unicamp, né? O que, aliás, eu tenho grande honra de dizer. Foi uma escola fabulosa, principalmente clínica, fabulosa. E eu prestei exame aí no HC, entrei, e depois naquela época estava mudando exatamente a residência. A residência passava a ser residência de cirurgia geral, depois você tinha que fazer um novo concurso para a especialidade, que é o modelo que segue até hoje, né? Então, essa aí eu fiz, entrei, tinha acho que quatro vagas na urologia. Eu fui primeiro colocado, isso mostrando que o meu interesse era muito grande já de seguir a urologia. Eu acho a urologia uma especialidade interessantíssima, porque ela mescla muito bem a parte clínica e a parte cirúrgica. Olha, na UTR, na Unidade de Transplante Renal, convivi com grandes mestres, né? Emil Sabago, o Estevão, o Pedro Chucair, que eram clínicos fantásticos. Eu passava visita com eles todos os dias. Então, no final, sem querer, por osmose até, eu adquiri algum conhecimento clínico que, na minha prática, no dia a dia, me fez muita diferença e faz até hoje. Me dá um raciocínio clínico que me agrada, me agrada. Então, assim eu fui passando esse tempo, esse deserto, esse mar maravilhoso, né, que é a medicina. Maravilhoso. Que é a medicina. Mas aí você pode ser testemunha atuante, né, da evolução da urologia, né? Urologia lá no começo da sua residência, é urologia, a parte cirúrgica, né, principalmente. Clássica. É a cirurgia clássica, Clássica. né? E hoje vai ter o robô. O robô já mudou completamente a urologia. Hoje, praticamente, a única cirurgia aberta que eu faço é o transplante. Não tem outro. E assim mesmo já tem gente fazendo transplante por robô, né? E isso aí é verdade. Mas você veja, né? Mas na época que eu entrei não tinha nem ultrassonografia. E então o que privilegia, o privilégio era a parte clínica mesmo. Você conversar com o paciente, ter os dados do paciente. E eu lembro uma ocasião, eu já casado, minha esposa teve uma suspeita de uma prinhese ectópica e o ginecologista pediu um ultrassom. Na época só fazia ultrassom ginecológico, né? E aí eu fui lá no tal Dr. Chamas, que depois fiquei sabendo que era um bambambam do assunto, e ele me mostrava as imagens aí daqui, das trombas, sei o quê, mostrando que não tinha nada. E eu não entendia nada daquilo que ele estava mostrando. Eu não conseguia enxergar o que ele estava falando. Falei, doutor, isso aí é um exame meio assim, assado, né? Falei assim, esse exame vai revolucionar a sua especialidade. E aquilo ficou na minha cabeça. E não é que revolucionou mesmo a especialidade. Imagina, tinha faculdades fora. Eu me lembro que o Chico Denis foi para a Alemanha e dentro do curso de urologia tinha um curso de ultrassonografia. Então, a importância da ultrassonografia na urologia como diagnóstico. Então, e não tinha nada. E, de repente, vai passando tudo. E, às vezes, quando eu fico olhando, eu fico pensando, né, aqueles mestres que nos antecederam ali, eles faziam mágicas. Por isso que tem aqueles cirurgiões fantásticos que operavam maravilhosamente bem. Você imagina ficar fazendo um transplante na década de 60, onde tem parte arterial, venosa, a restauração do trato urinário. Você fica olhando e fala assim, é interessante. E foi uma trajetória interessantíssima. Por quê? A primeira vez, como eu disse, eu sou um cara que tive muita sorte. Muita sorte. Por estar no transplante, eu fui convidado para fazer um estágio no Japão. Ganhei uma bolsa de 3 meses, fui para Tóquio
e foi uma experiência fantástica. Logo em seguida começou a questão do cálculo. O cálculo é um problema sério, porque 30% da população tem pelo menos uma crise de cólica renal na vida. Né? E as coisas seguintes, você tinha uma pedra, cólica renal, a operação em incisões grandes, né? Ou no rim ou no ureter, sempre incisões grandes. E na ocasião, nessa época que se operava muito cálculo com aberto, nós tinha a estatística de etiologia para insuficiência renal crônica que levava ao transplante, a calculose era a terceira colocada. Perdia só para glomerulonefrite crônica e diabetes. Terceiro colocada era litíase. Você vai operando, com aquele tirando de fora, se ele é um calculoso, você vai ter outro rim e acaba entrando em insuficiência renal. Bom, e nessa época começou, depois que eu voltei do Japão. No Japão foi muito mais a parte só de transplante. Mas foi uma experiência muito interessante, mas que me aguçou a achar que você tem que ir para frente, você tem que ir para outras coisas. Então, eu fui para a Universidade de Minnesota para ver a questão da cirurgia percutânea para cálculo renal, que foi outra revolução. Tudo isso que nós estamos hoje assistindo, o cálculo desapareceu da lista de pacientes renais crônicos. Por quê? Porque hoje você faz a cirurgia minimamente invasiva. Então, foi uma evolução enorme. E é curioso, né? Porque vai evoluindo e algumas coisas que eram bastante, vamos dizer, que eram regras clássicas, elas mudaram. Por exemplo, quando é que você intervém num cálculo? Né? Um cálculo ureteral, né? Na época, lá atrás, que não tinha nada. Então, você fala, bom, tinha um cálculo, a radiografia te mostrava quantos centímetros ele tinha, e daí você esperava um tempo para ver se iluminasse. Se ele não iluminasse, você vai lá e opera. Olha, o cálculo está aqui. Você muitas vezes operava e o cálculo já descia. Então era difícil. Né? Aí você tem que fazer outra incisão, era um problema. Tanto é que a gente fazia a cirurgia do cálculo. O paciente, momentos antes de entrar na cirurgia, fazia uma outra radiografia para ver se a pedra não tinha se movimentado. Então veja que a cirurgia de cálculo, que hoje é tão fácil, não é nada. Então, nós tínhamos o cálculo, tinha que ter um centímetro, meio para você intervir. A gente procurava não intervir em cálculos pequenos. Bom, daí veio a percutânea, excelente, daí veio a ureteroscopia. A ureteroscopia, hoje você entra no hospital, o cara tem cólica renal, o cara não, vai lá, tira o cálculo e acabou, vai volta para casa, tal. Não deveria ser tão simples assim. É claro que as regras deveriam ser levadas sempre em consideração para você ter as regras exatas de uma indicação precisa de cirurgia, porque qualquer cirurgia o sujeito tem um potencial de complicações possíveis. Bem, mas veja, tão habilidade hoje se tem com ureteroscopia que o sujeito tem cólica uma das vezes, já vai para a sala e já retira o cálculo. Está exagerado, mas essa é a realidade. A realidade hoje é essa. Mas mostra uma evolução clara disso aí, claríssima. Né? Claríssima. Outra revolução foi na próstata. Porque quando eu era residente, não se falava em cirurgia de câncer de próstata. Não tinha isso. Os diagnósticos eram difíceis. Né? Você chegava a fazer o diagnóstico com doença metastática. Então, e as evoluções eram terríveis. Né? Então, com o PSA, né, que saiu na década de 85, mais ou menos, foi uma revolução no diagnóstico de câncer de próstata. Então, começou-se a fazer um diagnóstico mais precoce do câncer. E daí começou-se a fazer a cirurgia de remoção total, que é o Patrick Walsh. Já existia um modelo cirúrgico anterior, catastrófico, né? E o Patrick Walsh, um sujeito de muita cabeça, tal, ele estabeleceu novas normas, novas técnicas e tal. E aquela cirurgia começou a ser feita em larga escala. Né? Eu tive também o privilégio de ter podido voltar aos Estados Unidos, porque a gente precisa se atualizar com tanta coisa ocorrendo, você tem que ir atrás. Né? Tem que ir atrás. Então, eu tive o privilégio também de aprender, voltar ao Brasil, nós somos bastante e tal, sei o quê, de repente chegou o robô.
Quando chegou o robô, foi interessante, porque como todo ano eu vou para o Congresso Americano de Neurologia, que eu acho que é um congresso que dá uma visão futurística, eu vi o robô e falei, isso não vai dar certo. Isso é claro, como pode, né? Fazer, bom, não vai dar certo. E eu até apostei no robô. Em 2007 eu já fiz um curso de robótica. Mas não tinha paciente, não tinha quem te auxiliasse. Então, eu deixei aquilo mais ou menos escanteado. Mas um ano eu fui para o Congresso americano, eu vi lá a estatística, 95% dos pacientes com câncer de próstata com indicação cirúrgica tinham sido operados por robô. Eu falei, não, isso já não é mais brincadeira. Tá? Então, foi a primeira vez que eu me animei a sentar lá numa cadeirinha e ver o robô trabalhando. Né? Foi lá no stand, lá, comercial, o cara põe lá stand, tem um sujeito fazendo em outro lugar a prostatectomia, você olha, e agora que a gente tem mais, que está sempre ligado a isso, é um espetáculo. Porque você entra no robô, você é tridimensional, é como se você estivesse dentro do paciente. A precisão cirúrgica é muito maior, é interessante. Então, você estava falando de progressão. Nossa Senhora, progressão. Mesmo hoje, grandes tumores de rim e tudo mais, que antigamente você não conseguia fazer uma cirurgia parcial, né, uma remoção só do tumor. Hoje, com o robô, você faz de forma muito mais agradável, vamos dizer assim, muito mais segura, sem muito sangramento. É um espetáculo. Realmente, eu não sei qual vai ser a próxima etapa, mas vai ter. A próxima etapa, até pegando assim gancho, eu assisti uma conferência sobre o robô que foi impressionante, porque ele disse o seguinte: a questão toda é que essas companhias de robô, hoje tem mais do que uma, mas aquela que a primeira, os robôs se comunicam. Existe a fonte de dar um banco de dados que para qual convergem todas as experiências do robô. Enquanto a gente pode fazer lá 3, 4 por mês, o robô dá informação provavelmente de uma centena de milhares de cirurgias feitas. Então, isso colocado num banco de dados começa a colocar ideias. Por exemplo, provavelmente uma das coisas que disse lá que ia ter um laser. Você está na cirurgia e você está meio perdido, você liga o Waze, ele fala, não, vai para a direita, vai para a esquerda, tal, sei o quê. Quer dizer, ele comandava. Isso é teórico, Não, mas o Waze nem sempre a gente acredita e vai pegar outro caminho, né? Pois é. Mas isso era teórico, mas o sujeito expôs como sendo uma possibilidade futurística do robô. Ou então, quando chega no momento que você não sabe para onde ir, e o robô você pergunta, o robô fala assim, olha, na estatística de, sei lá, quantos mil desse tipo de problema, se escolheu em 80% esse caminho. Então, daqui a pouco, você liga o robô, vai tomar café. Você tira dúvida, me chama. E você deixa o robô assumir. Mas é mais ou menos isso, né? Mas é uma coisa fantástica. É uma revolução fantástica. E é curioso que ela foi criada, o robô foi criado para cirurgia cardíaca. Sim. E quem ficou na vanguarda da autorização, da utilização, foi a urologia. Porque as plastias, né, via radiologia intervencionista, ganharam um espaço enorme porque teve efetividade enorme. Então não precisa mais passou a se fazer muito menos cirurgia cardíaca para a coronária, que era o principal objetivo. Aliás, uma das características do robô que é interessante é que lá na cirurgia cardíaca o coração não precisa ser paralisado, porque quando você está no robô é como se estivesse tudo parado, porque ele faz um movimento ao mesmo tempo, né? Tem uma inteligência artificial lá, na época não se falava isso, né? Mas tem uma inteligênciazinha lá dentro que o que você está vendo é como se estivesse parado, e a pinça que você está usando, ela faz o movimento lá, mas para você está parado. É fantástico. Formidável. Olha, eu um tempo atrás aí teve um congresso em Curitiba, Congresso Brasileiro de Urologia, e eu estava lá numa sessão de robô e pediram para falar alguma coisinha. E na hora que eu fui montar a minha aula, eu resolvi colocar um último slide, um último diapositivo da seguinte maneira, né?
Tem um livro famoso nos métodos que é O Século dos Cirurgiões. Né? Então, eu pus lá o livro O Século dos Cirurgiões e agora o fim do século dos cirurgiões. Porque, na verdade, os cirurgiões, porque eles tinham que ser velozes, precisos. Então, precisava de uma habilidade e uma personalidade. Nós conhecemos grandes mestres, né? Todos de personalidades fortes, grandes cirurgiões, né? Uma habilidade espantosa. Hoje, não precisa mais. Nem se fala mais dos grandes mestres, porque antigamente estava na boca do povo. Né? Então, a educação médica também mudou muito. A faculdade e tudo. Então, por isso também a tecnologia para eles, né, não fazem eles pensarem também muito. Veja. Tá pronto. Eu, por exemplo, eu gosto muito de clínica. Eu gosto muito de ter a história do paciente, conversar com o paciente. E me dá uma satisfação enorme quando vê um caso mais complicado e você começa a conversar aqui, já passou por vários médicos e você, de repente, ouvindo o paciente, conversando, às vezes eu levanto para examinar o paciente, mas eu já sei o que você tem. Né? E não é nada fabuloso, que é uma coisa minha, pessoal, não. É que você escuta. E eu tinha um mestre lá atrás, o Silvio Carvalhal, que era o professor de clínica, que fala, presta atenção no que o paciente fala. Ele sempre te dá o diagnóstico. Afonso falou isso para mim essa semana passada, e é fantástico realmente. Eu costumo falar, escuta-se mais, né? É verdade. Escuta-se mais. Ou deveria se escutar mais, né? Doutor, deixa eu fazer uma intervenção aqui, que evidentemente na condição de advogado, portanto, sem nenhum conhecimento técnico, e aí eu estou aqui babando pelas colocações que o senhor está fazendo do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sua dedicação, do ponto de vista da busca de conhecimentos, seja internamente no Brasil ou fora do Brasil. E aí eu fico refletindo e pensando o seguinte, tudo isso que já aconteceu com o senhor e que evidentemente existe muitos outros profissionais da área médica, seja na sua área ou em outras, também tem um ideal, tem algo que, como o senhor se referiu aí, a crença em Deus e que dá o norte ou dá alguns caminhos para que a pessoa possa seguir para o bem. O que nós refletimos é que, lamentavelmente, aquilo que acontecia no passado, seja na medicina, assim como na advocacia, tudo isso era um sacerdócio, ou continua sendo para alguns. Por outro lado, a gente verifica um certo conflito social, propriamente dito, onde há necessidade de médicos no Brasil. Por outro lado, existe uma facilitação do ponto de vista da abertura de novas faculdades, faculdades que não estão preparadas ou instrumentalizadas para poder dar uma formação como o senhor teve, como o doutor Afonso teve, tá? Quer dizer, e por outro lado, uma certa ambição do ponto de vista financeiro daqueles que querem fazer da medicina um meio de vida e não uma forma de poder ajudar o próximo. Tá? Qual é a sua visão do senhor em termos, neste contexto, não da tecnologia a favor da medicina, mas o acesso desses profissionais a determinados recursos para o bem da população de uma maneira geral? Não sei se eu consegui dar um contexto para o senhor. Não, perfeitamente. Eu sempre achei. Claro que quando você entende que vai ser médico, eu não venho de família classe média, meus pais eram imigrantes, enfim.
eu sentia toda a dificuldade de conseguir, nós éramos em 5 filhos, né, de dar uma formação, mas nós tínhamos a preferência na nossa educação geral, apesar de todos os esforços que os pais tiveram que fazer. Então, esse ambiente a gente transporta para cá. A gente vê que o Brasil necessita de pessoas que têm um grau de educação e não está necessariamente ligado a você ser pobre ou rico. Diretamente ligado àquilo que você quer ser. Aquilo que você quer ser, se desde jovem você tem aquela ambição, não me importa seu background, você vai conseguir fazer porque Deus te dá o caminho. Essa é a verdade. E ao longo desse tempo eu sempre notei e conceituei que existem 2 classes de médico. E as 2 podem ser exatamente no mesmo nível técnico. Um é profissional. Ele é profissional. Aquela é a profissão dele. É dali que ele tem que ganhar dinheiro. É ali que ele tem que ficar rico. É ali que ele tem que ter todas as benesses que o dinheiro pode lhe dar. A outra é o sujeito que tem vocação. Né? É o sujeito que tem vocação e não faz a medicina como uma profissão. Faz a medicina como um sacerdócio. Eu tive essa visão muito cedo na minha vida. E é uma opção difícil, porque as tentações pelo dinheiro, pelo que o dinheiro pode dar, elas são exuberantes, elas são todo parte. Mas eu sempre achei que nem ele estava errado, aquele que queria ganhar o dinheiro, nem eu estava errado em querendo fazer alguma coisa vocacional. O que eu acho, no final das contas, é que esse tipo de medicina que eu optei, e o Alfonso também, porque eu conheço o Alfonso e admiro demais o Alfonso. O Alfonso, além de tudo, é um cara extremamente inteligente e culto, invejável. Tem razão, Concordo. né? Tem razão. Não, Tem eu razão. falo de coração. Também. Então, mas a opção era para fazer uma medicina de vocação, ensinar um pouquinho, ensinar aquilo que você pode, tentar formar o colega que está do teu lado, tal. Bem, hoje a gente vê que há uma fragmentação maior nesse segmento. Existem ainda aqueles que fazem a medicina por vocação, por desejo de ajudar o próximo. Mas a massa hoje vai aumentando tanto de médicos que, evidentemente, que eu sinto que essa visão da medicina mais, vamos dizer assim, que nos dá mais satisfação, que trata o paciente, que chora com o paciente, está desaparecendo. Eu lembro quando eu às vezes não gosto de contar muita história, porque sempre minha história eu viajei, fiz. E é engraçado que eu sempre tive oportunidade, eu ganhei oportunidade. Às vezes, em quando, vai lá e tal. Mas eu fui para Pittsburgh. Essa minha viagem para Pittsburgh teve a finalidade de ficar um mês lá para ver o transplante duplo pâncreas-rim que a gente estava produzindo no HC naquela época. Bom, e lá em Pittsburgh, eu tinha um amigo que ele era o Chief Resident quando eu estive em 85 em Minneapolis. Ficamos muito amigos. Né? Amigos, tal, ele era um Chief Resident, eu era um jovem médico também, assistente recém-contratado, e ficamos amigos, essa amizade, a gente se encontrava em congresso, tal, sei o quê. Daí eu escrevi para ele que ele estava na Universidade de Pittsburgh, estava fazendo urologia lá, fazia parte do programa de pâncreas. Eu liguei para ele e tal. Ele falou, não, vem aqui e tal, sei o quê, papapá. E eu falei, bom, me arranja um lugar para ele. Não, você vai ficar na minha casa. Na minha casa, agora eu tenho uma casa grande e tal, sei o quê, e fui. O que eu quero dizer com isso? Quando eu cheguei lá, eu não cheguei como um visitante. Eu ia para a universidade, colocava o jacaré e ia atrás dele. Onde ele ia, eu ia atrás. Então, não tinha porta fechada. Que é muito claro isso, né, Afonso? Quando a gente vai no lugar, eles deixam você ver aquilo que interessa para eles mostrarem. Eu estava numa situação diferente. As portas abertas. Então, eu vi como funcionava a medicina ali internamente. Eu estou falando isso de 20 anos atrás. Então, como é que é? Eu me lembro que eu ia no ambulatório dele e achava engraçado. O ambulatório é um salão com várias portinhas, tinha a luz amarela e verde, e quando acendia a verde é porque já podia entrar.
Aí você entra na salinha verde e só tem a cadeira do paciente, não tem mesa. O médico está com uma prancheta, fala, a senhora é do tal, seu problema é esse, papapá, não sei o quê, cadê a ferida, assim, na caso era transplante, né? Então, agora a senhora vai na sala tal, que é da farmácia, eles vão explicar a nova imunossupressão que a senhora vai tomar. 1 minuto, 2 minutos, não mais do que isso. Aí, conversando com ele, né, tomando uma cervejinha, tal, não sei o quê, eu falo, escuta, e como é que é essa questão de emergência? Não, aqui quem atende, nem me lembro se já era celular ou se era BIP. Não tinha, de qualquer maneira, tinha uma central em que o paciente ligava e a enfermeira que ficava lá atrás é que determinava para onde o paciente ia. Ou ele ia para o pronto-socorro ou marcava uma consulta. Mas falar do médico que operou, ele não havia nenhum vínculo, a não ser, se precisasse para emergência e o médico da emergência que resolvia a questão. Então, é muito distante essa medicina. Nós não conseguimos fazer isso. Nós damos celular para o paciente até hoje. Você dá um número de celular. Às vezes, quando a cirurgia é difícil, você nem dorme à noite, você liga para o paciente, quer saber como lutar. Não. Lá não existia. E não vai existir mais aqui também. Isso vai acabar. Ou vai ficar, vamos dizer assim, segmentado a um número muito pequeno daqueles que ainda têm a medicina como uma filosofia. Né? Mas lá atrás, mas o sempre vem vindo, as coisas vão acontecendo e vem e vão ficar. Então, nós vamos ter uma medicina, eu acho que pelo número de médicos que vão se formar vai ser suficiente, não? Em 10 anos vai ficar superlotado. Superlotado. Pelo menos alguém para escutar o coração, sei o que, ver a língua. E a qualidade disso? A qualidade, mas sempre vai ter. Eu acho que o brasileiro tem uma vocação para a medicina. Quando você compara médicos com médicos, puxa vida, viu? A gente sempre se coloca numa posição muito boa, viu? Muito boa. Então, mas a questão da relação médico-paciente se acaba. Isso está acabando. Eu acho. A confiança, né? Mais uma vez, a confiança dos pacientes em relação ao médico também diminui. Começam a desconfiar. Né? Mas não veja que tudo é uma troca, né? É uma troca. Mas também o que ocorre é o seguinte, na verdade, pela dominação também das próprias empresas que exploram a atividade médica, ela também vai contribuir para esse afastamento. Você não vai ter a opção de escolher o médico que você quer. Você, em função dos planos de saúde, ele que vai determinar onde você deve ir ou não. É verdade. Isso já acontece aqui. Então, essa é uma questão que realmente vai ter esse contato direto, aquele que, evidentemente, possa estar pagando, particularmente, aquele profissional para se dedicar ao caso dele especificamente. Caso contrário, ele vai cair na vala comum e rezar e ter a sorte para que realmente o médico designado para aquele caso específico seja alguém que tenha esse nível de preocupação no exercício da sua atividade profissional como médico, né? Não, fala. Eu acho que o refinamento da ação médica, né, sempre vai existir um extrato de uma parcela dos médicos que vai ter uma qualificação maior, seja por ter frequentado a universidade, seja por ter feito centros de ensino, né, como você fez, sempre vai existir isso. Mas também a gente não pode dizer que simplesmente o médico que não esteja nesse extrato, ele não vai tratar bem, né? Então, tem uma empresa que é aqui em São Paulo, no Brasil, que faz que eles chamam de administração vertical. Então, o paciente, o cliente, ele nunca, ou quase nunca vai passar no mesmo médico, né? Em várias fases, várias etapas, digamos, o paciente cirúrgico. A fase diagnóstica é um médico, a fase cirúrgica é outro, o pós-operatório é outro, e o pós-operatório a longo prazo é outro médico. Não necessariamente é um sistema ruim, mas mais provavelmente vai encontrar médicos não com aquela qualificação mais elevada, mas também provavelmente não vai sofrer consequências nefastas
Mas só pelo sistema, né? A única consequência é a relação médico-paciente que se acaba, perdida. fica perdida. E o paciente em si fica também desconfiado e não estabelece uma confiança necessária, que talvez aí, muito mais do lado emocional, a coisa começa a complicar para eles. Latinos que somos, né? Porque lá nos Estados Unidos a relação médico-paciente já era nessa época. Já era limitada nessa época. Mas veja que tem uma visão curiosa, né? Que veja, quando você vai para a Europa hoje, você vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o americano em si não quer mais fazer medicina. Eles não querem, por vários motivos. Um deles é porque é muito tempo investido em conhecimento e na época que você se forma, ele já gostaria de estar usufruindo do dinheiro que ele tenha ganhado até então. Bem, hoje você vai ver as grandes autoridades da médica dos Estados Unidos são indianos. Você vai você vai para a Europa, chega lá, hoje ter médicos, todos os países têm um déficit médico muito grande. Sim, e é por isso que alguns deles que moram lá, né, principalmente os brasileiros, vêm para São Paulo, para poder buscar. Mas veja qual o significado disso. E o que vai acontecer no Brasil vai ser a mesma coisa. Por que lá não tem tantos médicos? E por que nos Estados Unidos também não? Nos Estados Unidos, porque eles querem logo ganhar dinheiro. E na Europa, porque ganha pouco. A medicina é totalmente socializada, né? Então, o médico ganha pouco. Então, isso não anima o estudante o queira fazer. Vai acontecer aqui também. Hoje nós temos muitas faculdades de medicina. Eu não sei se vou viver tanto assim para ver a decadência, 20, 30 anos das coisas evoluindo, mas certamente nós vamos ter muitas faculdades fechando no futuro. Por quê? Por falta de aluno. Né? Exatamente. Agora, uma curiosidade que a gente vai vendo, depois da pandemia, essa questão de videoconsulta e tudo mais, ela virou uma prática quase que corriqueira hoje, né? Vira e mexe, o paciente liga, será que o senhor podia me ver por vídeo? Às vezes, em quando é até interessante, porque você vai dar uma opinião médica de um sujeito que mora em Goiás. Não, faz parte de um contexto em que essa inovação tecnológica vai fazer efeito. Mas, quando você analisa muitos pacientes aqui, principalmente os jovens, eles querem as coisas um pouco mais dinâmicas. Entende? Eles querem ir no médico e depois manda o WhatsApp, depois manda uma vídeo. Então, veja, eu sempre coloco isso, quer dizer, que essa evolução tiraria os pacientes do consultório. Mas nós, os mais velhos, temos o favorecimento de que os pacientes mais velhos não gostam desse tipo de atendimento. Então, marca uma consulta particular com a gente. Então, isso aí, veja que o mercado é curioso como ele se movimenta. Agora, eu não tenho dúvida que no futuro será daquele jeito. Vai ser daquele jeito, porque também os pacientes vão querer que seja daquele jeito. Estão se acostumando, né? Mas eu vou pegar um ponto da sua especialidade, né? É a questão do diagnóstico de câncer de próstata em assintomáticos, né? Porque esse é o foco atual, né? Era difícil fazer o diagnóstico lá atrás, o tratamento era catastrófico, ou seja, dificilmente livrava o paciente da situação, já estava metastático, essa coisa toda. Aí, nessas décadas todas, o que mudou foi o foco, né? O diagnóstico das 3 ou das 5 mais incidentes neoplasias, a gente faz em assintomáticos, né? Em assintomáticos, aí tem o problema do vínculo com o médico, né? Porque uma parte do diagnóstico é o clínico, né? É clínico, né? E complementa com o laboratório e tem todos os desdobramentos. Está pronto isso para eventualmente ficar numa tecnologia em que não precisa ter exatamente a consulta presencial? Quase, porque com essas novas biópsia líquida, esses novos exames que estão se desenvolvendo, além do PSA para diagnóstico mais precoce, isso aí é uma coisa que está crescendo muito, né? Uma coisa que daqui a pouco você vai no laboratório, pede exame e você vai fazer um diagnóstico de câncer de próstata precoce. Isso eu acho que se questiona muito a questão do toque.
E, de certa forma, é questionável mesmo. Ele é uma maneira de você fazer uma propedêutica clínica apurada, né? Mas existem exames hoje em desenvolvimento que podem substituí-lo. O PSA é um exame interessante porque o PSA ele não te dá o diagnóstico. Você chega lá com 9 de PSA ou com 12 de PSA, não significa absolutamente nada. Se você tem 160, 180 de glicemia, você já está carimbado como diabético. No PSA não é assim. O PSA é um acompanhamento, é um comportamento do PSA que faz você entender que aquele desenvolvimento está ruim, provavelmente pode ser um câncer. Aí você faz toda a propriedade, faz o toque e tal. Mas, veja, nós estamos chegando a um ponto que logo, eu acho, nos próximos 5 anos, você vai fazer um exame de laboratório e ele vai te dizer que você tem um câncer de próstata ou não. Então, pode fazer parte de uma rotina terapêutica, de propedêutica, fazer simplesmente esse exame de check-up, né? Isso preventivamente. Você faz preventivamente, mas isso não é hoje. Não, eu sei. Você está dizendo que uns 5 anos para frente. 5 anos para frente, essa tecnologia é certa, porque a gente já vê que o caminho está indo por aí, né? Então, eu acho que a questão do diagnóstico precoce vai evoluir. Faz favor. Desculpa. Não. Apesar da restrição que o senhor colocou aí sobre o PSA, comparativamente com o toque, tem alguma coisa a ver em termos comparativos de uma eficiência maior? Não, são complementares. São complementares. Tá. Ou seja, precisa os dois. Precisa os dois. Não dispensa o outro. Quando você vai no otorrino, ele olha a sua garganta, o seu ouvido, ele tem um aparelhinho para fazer a inspeção. Posado, então eu vou colocar meu exemplo concreto. Eu tenho feito constantemente, os médicos têm pedido PSA e o toque não tem sido feito. Mas isso está sendo cada vez mais comum. Porque desculpa te colocar em xeque, mas esse procedimento, então, a rigor, não seria o melhor. Está incompleto. Incompleto. Tá bom. Uma propedêutica incompleta. Tá, entendi. Se for no urologista, ele não vai dispensar. É verdade. Se for outro médico, ele não tem a expertise. Não, isso é importante, sobretudo para quem está nos vendo, porque às vezes acaba sendo induzido para uma situação que dá uma certa tranquilidade, mas essa tranquilidade pode não ser total. Pode não ser plena. Mas falando, desculpe. Fala, eu só ia falar que existem tumores de próstata que não produzem PSA. Mas é isso que é importante. Eu acho que é importante também falar que tem exames que não vai dar o diagnóstico, não dá o diagnóstico direito nenhum. O comportamento do câncer é diferente. É diferente. E que hoje em dia, quanto mais cedo, melhor vai ser para a pessoa. Porque os homens em si, eles têm tanto medo de ter essa doença, o câncer de próstata, que geralmente fogem. Sabe que tem essa percepção minha, está mudando, viu? Graças a Deus. Hoje em dia ninguém vai lá e reclama do toque. Graças a Deus. Me parece que hoje em dia, acho que tanto falar, isso aí já está virando uma rotina. Já viram piada. Já foi no proctologista também. Eu falo, não, eu faço igual os urologistas fazem. Faz melhor, ainda bem, pô. Mas você falou de quem está nos ouvindo, então quem está nos ouvindo, por favor, né? Estamos aqui compartilhando informações preciosas com o Dr. João Carlos Campanhari, mas não deixem de divulgar para os seus amigos, né? E assinar lá o sininho e o like, essas coisas todas, para a gente poder proporcionar essas conversas outras vezes com o próprio Campanhari ou eventualmente com outras pessoas, né? Mas eu perguntei isso para você sobre essa perspectiva futura, porque mesmo na atualidade, né, se tivesse um sistema automatizado, ou seja, que dependendo de pouco contato com o médico, dependendo de pouco compromisso com o médico, ele poderia se virar e conseguir fazer PSA e eventualmente toque sem ter que ser com esse entorno de autocompromisso entre profissional e paciente. Eu acho que isso eu não sei como é que isso é possível.
mas acho que isso pode evoluir para essa forma, né? Olha, sabe, hoje eu tenho dificuldade em olhar o futuro com a medicina, porque as coisas mudam tão rápidas, são tão dinâmicas. Quando você olha. E veja, e não é só isso, é o comportamento social das pessoas também que tem mudado. E muito. Pós-pandemia, parece que nós vivemos em outro mundo, que puseram a barreira e agora nós somos outras pessoas, de comportamento, de pensamento, de filosofia. Então, eu tenho muita dificuldade em entender como é que as coisas vão ocorrer dentro da área médica, né? Eu vejo, claro, eu recebo muitos jovens com disfunção sexual, que é outra coisa curiosa, a incidência de disfunção sexual no jovem. E daí você vai ver que hoje é muito mais fácil, né? Então, o Mais interesse permissível é também. mais permissível, então, mas é um comportamento social diferente. Então, você precisa estar dentro desse contexto, né? Você não pode conversar com um jovem com a sua mentalidade de 70 anos. Você tem que conversar com a mentalidade dele. Aí eu pergunto, bom ponto. Tem uma estatística recente, acho que logo depois da pandemia, mas de dados de antes da pandemia, né? Nos Estados Unidos, os jovens de 16 a 24, 17 a 24, de 16 a 28, não me lembro exatamente a faixa de idade, em relação à década anterior, eles reduziram a atividade sexual. Isso eu perguntei para a Carmita. A atividade sexual em quase 40%. Carmita, que é. Eu sei quem é. Ela falou assim: mas. O marido dela é urologista. Não sabia. O marido dela é urologista. Aí ela falou boa, assim: eventualmente pode ser que a base de dados seja diferente, né? Porque o que é que foi definido como atividade sexual? A masturbação foi incluída ou não foi incluída? Ou é só relação sexual com penetração? Ela fez uma consideração assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem que pensar que talvez seja a mesma base de dados, né? Para eles fazerem a comparação de uma década para outra. E você percebe, assim, mudança no foco dos jovens, ou para variadas faixas de idade, em relação à função sexual, em relação à atividade sexual. Você percebe uma mudança? Eu acho que eles têm uma explosão inicial, porque é tão fácil que há uma explosão de atividade sexual. Até pela curiosidade, imagino, né? Foi o que eu penso, acho que a Carmita ela poderia responder melhor do que eu essa história. Mas, assim, a percepção do consultório é que existe um momento de explosão. Deixa eu contar um caso. Esse eu acho que é um caso melhor, que é exatamente a mudança. Eu atendi um rapaz em sequência de anos. O primeiro foi há uns 3 anos atrás. Ele veio lá porque ele teve medo de ter se contaminado com HIV durante a festa. Né? Usa camisinha, não dá para usar, faz assim e tal. Né? Você deita enorme com 2, 3 por ano tal. Bom, aí um ano depois ele volta, né? Não, agora eu estou diferente, agora eu estou com uma parceira mais fixa e às vezes em quando outras tal. Aí no outro ano ele volta agora e foi lá porque ele agora tem uma parceira fixa e ele quer ver se eles podem ter filhos. Foi, puxa, o ano que vem você vai me trazer um moleque aqui para ver a fimose. Então, o que eu quero dizer é que acho que deve ser história natural deles. Deve ter um momento de atividade sexual plena, porque é um desejo ilimitado entre os meninos e as meninas. Uma descoberta. Fácil. Aquilo que ficava só na nossa imaginação, quando nós éramos jovens, né? Ficava só na imaginação, livros, revistas, para eles já estão dentro da atividade sexual plena. Aí, provavelmente, veja, você come caviar todo dia, vai comendo caviar, uma hora o caviar é muito gostoso. Ou não? É muito comum. É muito comum. Então, eu acho que eles começam. Porque uma das coisas que eu sempre perguntava, assim, mas essas relações sem afetividade, sem a atração própria de um para o outro, né, que apenas conheceu no bar e já tem... Isso, eu sempre pensei que isso fizesse falta.
Aí eu entendi pelos jovens que no primeiro momento não, mas depois eles começam mas aquela que eu tive, essa eu realmente, dizendo de disfunções, de momentos que não conseguiram uma ereção numa relação. Eu falei, mas é engraçado porque com a outra a gente já tem liga a mais, tem uma liga melhor, então sai melhor, tal, sei o quê. Então eu imagino que o ser humano não é tão... Está evoluindo também de uma forma correta, apenas ele está respondendo aos estímulos do momento da vida deles. Aquela explosão sexual quando você é jovem e depois vai amadurecendo para um conceito de atividade sexual, de um bom relacionamento e, finalmente, talvez hoje não se fala mais em casamento, né? Ou se fala pouco em casamento, mas quando tem uma relação mais estável, parece que se procura realmente uma questão como nós gostaríamos que fosse, uma relação sexual com responsabilidade, né? É o que eu vejo, é mais ou menos o que eu vejo. Vejo, por outro lado, também que eles são vulneráveis, né? Hoje existe o que é normal, né? Não vou dizer um embate entre homem e mulher, não é isso aí, não. Mas existe um crescimento social da mulher muito alto, muito grande, com todo mérito, porque, na verdade, eu tenho 4 irmãs, eu não posso falar mal das mulheres, tenho 2 filhas. Então, eu convivi a minha infância só com as minhas mulheres lá o tempo inteiro, né? Então, eu posso dizer que a mulher, ela sempre teve um potencial de crescimento emocional e profissional muito maior do que eu sinto nos homens, né? Quer dizer, pode ser só uma sensibilidade minha de olhar, tal, sei o quê. Pode ser que eu esteja completamente errado. Mas essa ascensão da mulher também lhe trouxe a maneira que ela queria se expressar sexualmente e ter as suas experiências também. Então, é o que acontece hoje quando os jovens se juntam. Tem uma frequência muito maior de relações, tudo mais. E a mulher amadurece e começa a cobrar o bom relacionamento, né? Então, ela é o poder moderador dessa nova, vamos dizer assim, expressão sexual que a gente vai vendo. Ela é um fator moderador, com toda certeza. Doutor, só para efeito de informação de utilidade pública, eu sei que isso é muito comum a se perguntar e se falar sobre isso, mas em que idade que deve-se ter preocupação com relação à questão da próstata? Bom, veja só, existem câncer de próstata em jovens, mas é raríssimo. Existe um componente genético possível. Então, por exemplo, se você teve um irmão mais velho que teve câncer de próstata, você teve o pai que teve câncer de próstata, o avô que tem câncer de próstata, você geneticamente tem estudos que mostram, hoje você vai e faz um exame genético e te mostra a sua propensão maior ou não de ter o câncer de próstata. Então, quando você tem isso, você começa com 40 anos. Agora, a estatística de que começa a elevar o câncer de próstata é a partir dos 50. Tá? Faz um platô entre os 60 e 70. Tá? Então, realmente, esse câncer deve ser avaliado, quer dizer, o paciente com potencial deve ser antes aos 45 até 40 anos, e os outros 50 anos está perfeito. Não tem, acho que é só... Ora, isso. Aliás, diga-se de passagem, né, que, por exemplo, nos países desenvolvidos, não existe programa, que nem nós, você estava falando no Novembro Azul, não existe nos países evoluídos qualquer manifestação desse quilate. Porque o conceito, por exemplo, como o PSA é um exame que se você me traz um PSA de 2, eu não sei o que significa. Se me traz um PSA de 8, eu também não sei o que significa. Eu preciso de um tempo para você expressar se aquele PSA está subindo, tal, sei o quê. Então, os programas de prevenção de câncer, como tem a prevenção de mama, né? A prevenção do câncer de mama é efetiva. Você diminui a mortalidade da mulher por câncer de mama. Ponto. Isso já está provado. Em câncer de próstata, não. Você, com todas as estatísticas que viram os programas de prevenção, nenhum deles mostra a eficiência. E é interessante, você vai num posto de saúde, colhe o PSA.
Você vai no médico, ele olha o PSA 8. O que ele vai fazer com 8 de PSA? Esse 8 PSA pode não significar nada. Aí ele vai ter que fazer um outro exame, uma ressonância. Olha quanto vai custar. Aí ele vai fazer uma biópsia e com chance de estar negativa. Veja quanto custou para o Estado fazer uma tentativa de prevenção. E quando você vai estudar, no final das contas, não diminui a mortalidade de câncer de próstata. Então, é conceitual no mundo hoje que não tenha programa de prevenção de câncer de próstata. Existe aconselhamento. Tá? E isso é uma coisa que eu estou plenamente convencido que tem que ser assim, porque não há possibilidade. Nós íamos amassar nosso sistema, mais ainda o nosso sistema de saúde. Coisa diferente com o intestino. O intestino, a gente efetivamente diminui a mortalidade proporcional. Sabe-se disso desde a década de 60, quando um médico americano, numa cidade pequena, uma cidade de 20 mil, 30 mil habitantes, ele fazia só o exame proctológico, sem colonoscopia, em toda a população. E ele diminuiu a incidência de câncer de colo retal em quase 10%, quase 20%, não me lembro exatamente o número. Mas, e depois isso vai ser reproduzido com a colonoscopia. Mas, como você disse, o preço é caríssimo. É $1 milhão para cada diagnóstico positivo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quebra qualquer sistema de saúde. Porque a colonoscopia precisa de anestesia, precisa de um profissional habituado. Em boa parte das vezes tem pólipos que você tem que retirar. Isso gera anátomo patológico. Isso é um custo. É enorme. É proibitivo, se a gente for pensar em termos de saúde pública, é proibitivo. Por isso que todos os governos ficam, mesmo na Europa, eles ficam meio reticentes sobre bater o martelo como uma prática de saúde pública. Eu vejo assim, na Europa é engraçado, mas eu tenho sempre a percepção que lá eles não querem, não é que eles não querem, eles não se preocupam com o tratamento precoce, porque isso custaria muito, eles preferem tratar. Então você vê, quando o paciente chega com câncer lá, ele tem tratamento de primeira, ele usa a tecnologia mais avançada do mundo, faz a quimioterapia mais cara do mundo, que existe lá e não existe em outro lugar. Mas eles não investem muito na medicina preventiva dessa maneira. E eles têm uma barreira seletiva que é o médico de família, né, que é o sujeito que decide se vai ou não para o especialista. Então é interessante. Eu tenho uma história curiosa sobre isso aí. Eu tenho várias histórias curiosas de estrangeiro, mas tem uma que tem uma doença benigna e que é uma história curiosa, que era um alemão. Eu tive ligado muito à colônia alemã, porque eu era médico da Sociedade Beneficente Alemã. Fui 25 anos. Então, todos os médicos lá, a exceção do Campagnari, eram ou descendentes de alemães, tinha só uma que era austríaca, uma grande amiga, e eu. Eu ia lá uma vez por mês, eles selecionavam os pacientes, ia ver, mas isso me fez conhecido na colônia. Aí um dia eu recebi um telefonema, o senhor falou, doutor Campagnari, me indicado a SBA, meu avô vem vindo da Alemanha, e ele tem uma sonda que ele troca todo mês, uma sonda na bexiga. O senhor poderia trocar essa sonda? Tal? Tá bom, lá no Oswaldo Cruz, tal, falou na alemã. Pela primeira vez, um alemãozão, 82 anos, quase 2 metros de altura, magrinho, sem nenhuma doença, né? E cheio de pano, porque a bexiga era irritada, então, mesmo com a sonda sair ao redor, fralda, pano, e tinha uma alemãzinha, uma senhorinha que era namorada, que era parceira dele, né? Ele falou, doutor, falou, ele era da Alsácia, daquela região ali, e um pouquinho de francês, alguma coisa, o neto do lado, e eu consegui conversar com ele. Na conversa, estou assim e tal, e por que o senhor não operou? Eu falei, porque o meu médico falou que eu sou muito velho para operar. Bom, eu fui lá, troquei a sonda dele 1, 2, na terceira vez que ele já ia voltar, troquei a sonda, falei, mas por que o senhor não pede para o seu médico? O senhor fala que o senhor assume a responsabilidade, né? Bom, o ano seguinte, ou 2 anos depois, o neto liga, vem aqui, vai ter a mesma história. Aí, na primeira consulta, já mais íntimo dele, né, falou, escuta, o senhor falou com o seu médico? Eu falei, sim, fiz como o senhor mandou. E ele falou, eu sou muito velho para operar. Tá bom.
Daí teve uma terceira vez. A terceira vez o neto me ligou, falou, só que é uma coisa. Ele me perguntou na última vez, se eu estivesse no Brasil, o senhor me operaria? Eu falei, claro que eu operaria. O senhor tem uma doença benigna. Está obstruído. Sofre com tudo isso aí. É isto. Tem 80 anos, mas é um meninão. E ele gostava de nadar, não podia nadar daquele jeito. Bom, aí na terceira vez, o terceiro ano, o neto ligou e falou, meu avô vem daí, mas ele vem para operar. Então ele veio e operei. Era uma próstata grande e tal, sei o quê. O final da história é o seguinte, eles me convidaram 3 meses depois, que não teve mais sonda, ele me convidou para um churrasco. E ele fez questão de entrar, de sair com uma sunguinha, né? Pulou na piscina, nadou à vontade e tal. Depois eu nunca mais ouvi. Anos depois, o neto também voltou para a Alemanha. E algum tempo depois, talvez uns 5, 6, alguns anos depois, a família me ligou agradecendo, né? Porque ele tinha morrido, agradecendo os anos que ele teve de sobrevida, mas de uma forma melhor. Então, voltando ao problema da Europa, veja, eles têm um limite. Tem um limite. Eu não sei se é sempre assim, mas a minha biópsia disso aí tem uma holandesa, a mesma história. Aí eu me lembro que o cunhado dele, que era meu conhecido, desse outro que era holandês, eu falei, mas não é possível, isso eles fazem. O sujeito não era velho, tinha 65 anos por aí. Eu falei assim, doutor, o senhor está enganado com essa percepção. Eu falei assim, o sujeito, quando se aposenta na Europa, principalmente, ele é um sujeito que o Estado não toma mais conta dele. O Estado não quer gastar mais dinheiro. Estou falando, nem sei se isso eu posso generalizar. A minha experiência nesse caso e o comentário do cunhado holandês. Assim, o senhor nem se preocupe, o senhor está errado. Lá você se torna um cidadão de segunda categoria. Porque aí eu começo a entender porque o custo é muito alto. O custo é muito alto. Olha, interessante. Fizemos o passeio em vida, em profissão, em especialidade e até no mundo, né? Perspectivas de outros lugares, do ponto de vista profissional e do ponto de vista de paciente. Né? Aqui proporcionado pelo Dr. João Carlos Campanhari, nosso amigo. Né? Foi formidável, a gente nem viu passar o tempo, né? Não, isso não. Os meus colegas que ficaram bastante mudos, porque... Estavam extasiados com as informações, né? Mas muito interessante, né? Legal. Um aprendizado grande. Minha mulher fala que eu falo demais. Não, um aprendizado. Mas são informações importantes. E, por outro lado, também é o seguinte, o duro é falar com alguém que tem medo de falar. Aí que é difícil. Bom. Tá? Então, italiano não tem. Italiano não tem, mas eu falei com a mão aqui o tempo inteiro. Eu que agradeço de coração. Eu que agradeço de coração. E não deixe de compartilhar com os amigos, né? E fazer os sinais clássicos aí de divulgação, por favor. Muito bem. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado, hein?